Olá, você que está acompanhando aqui a programação da Rede MLC. Vamos conversar hoje com o Dr. Hércules Marques, endocrinologista e metabologista, e a gente vai falar sobre vários assuntos, dentre eles o uso indiscriminado e irresponsável de anabolizantes, que vem ocasionando uma série de mortes de pessoas jovens que fazem uso desses produtos para ter um corpo definido, né, cheio de massa magra para competição, às vezes nem sempre para competição, mas que acabam arriscando a própria vida. Vamos conversar com ele hoje, Dr. Hércules Marques, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Dr. Hércules, vamos lá. Uso de anabolizantes, pode ou não pode? Olha, a gente, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, contraindica o uso de anabolizantes, né? Mas primeiro, para a gente definir o que são os anabolizantes. O que são os anabolizantes? Então, na endócrina, a gente estuda tudo que é hormônio. Hormônio, qualquer substância produzida pelas glândulas que vai agir ou na mesma região ou em regiões diferentes. Então, a gente tem tireoide produzindo hormônios tireoidianos que agem no corpo inteiro. A gente tem uma glândula central na cabeça, que é a hipófise, que controla as outras glândulas, como a tireoide, a adrenal, os testículos no homem, ovários nas mulheres. E tudo isso é hormônio. Então, a gente fala de anabolizantes, a gente está falando de hormônios anabólicos. Então, anabolismo é quando a gente quer o ganho de massa, e o catabolismo que a gente tem a perda. Sim. Existem hormônios específicos que levam ao anabolismo, a esse ganho de massa, e a testosterona é o mais comum. Então, a testosterona é um hormônio produzido no testículo, então é o hormônio que vai fazer eu desenvolver os meninos para um homem adulto. Então, ele vai fazer crescimento de estatura, desenvolvimento ósseo, crescimento de massa magra, desenvolvimento sexual, pênis, testículo, aumento, diferenciação, crescimento de pelos, distribuição de gordura e massa corporal e a mudança na voz. Depois que você é um homem adulto, a testosterona é um hormônio de reprodução. Então, ela vai ser responsável por libido, por disposição, por ereção e manter a massa magra. Quando a gente fala de anabolizantes, é quando você está usando a testosterona sintética como ela faz esse ganho de massa magra, esse desenvolvimento, a gente está usando ela para fazer esse ganho de massa magra nesses pacientes já adultos. Entendi. E tá, então você tinha perguntado sobre o uso dele sintético, né? Então, sim. A gente tem várias marcas sintéticas de testosterona. Quando tem um valor normal da testosterona no homem adulto, que varia entre 350 e 800, mais ou menos, quando você faz esse uso dele para ganho de massa magra, você quer deixar ele suprafisiológico, acima do normal. Geralmente certo. Acima de 800, acima de 1000. Sim. E aí isso vai oferecer riscos. Geralmente as pessoas vendem isso como, vai fazer ganhar massa magra. Vai fazer ganhar massa magra, vai. Mas a que custo, né? Aí tem seus efeitos colaterais. Então, ele é um hormônio que é metabolizado no fígado, então tem risco de cirrose, de hepatite. Ele, em excesso, aumenta a oleosidade da pele. Então, acne, pacientes que tendem a ter queda de cabelo, vai ter queda de cabelo. Alguns pacientes podem ter sintomas psicológicos, psiquiátricos, de irritação, de ansiedade, insônia, até entrar em mania. Entram em mania. Tem pacientes que entram até em mania. E ela é um hormônio que, como dá uma sensação de bem-estar, de prazer, pode até viciar. E aí, às vezes, é difícil até retirar ele a longo prazo. Nas mulheres, antes de mais nada, o que é entrar em mania? Entrar em mania são sintomas psiquiátricos onde o paciente tem dificuldade de diferenciar a realidade de ilusão. Então, de ouvir vozes, de se sentir perseguido, sabe, aquela maneira persecutória. São sintomas psiquiátricos mais graves. Ou seja, a pessoa fala, tá ali os dois colegas conversando, eles estão falando de mim. Por que eles estão falando de mim? Exatamente. Nossa, são casos mais graves, mas pode acontecer. Nas mulheres, o que a mulher, eu vi uma vez um vídeo no Instagram que era um congresso onde algumas médicas estavam lá conversando. Mulher tem que ter testosterona baixa mesmo, ouvi isso. E mulher não tem que fazer reposição de testosterona, porque a testosterona ela tem que ser alta no homem e não na mulher. Como é que funciona essa questão da testosterona? Porque muitas mulheres fazem uso de adesivos de testosterona, fazem uso dos chips da beleza, de gestrinona, aquelas coisas todas. Como é que fica isso na mulher? Então, a testosterona, como eu falei, é esse hormônio que vai fazer a diferenciação do corpo masculino. A mulher tem testosterona em níveis baixos, a testosterona tem uma ação também no corpo da mulher.
Os exames que a gente tem para dosar testosterona no Brasil, eles são muito específicos para homem. Como eu te falei, o normal de homem é 350 a 800. Para mulher, variando, é um 30, 50, depende do laboratório. Então, os exames não são bons para dosar níveis baixos, eles são bons para dosar níveis altos. Então, para falar que uma mulher tem a testosterona baixa, é difícil fazer isso por esses exames. Mas ele pode fazer esse ganho de massa, mas níveis altos de testosterona na mulher dá efeitos colaterais, principalmente aumento de pelos, aumento de espinha, pode levar à infertilidade, pode alterar os ciclos menstruais e, a longo prazo, se você fizer uso contínuo, esses efeitos não têm mais reversão. Então, pode ser para sempre. Existem indicações específicas de testosterona em mulher. Hoje, a gente indica mais em mulheres idosas que têm testosterona baixa. Existe uma síndrome específica para isso, que é quando ela tem uma libido muito baixa, tem disposição, você já está fazendo uma reposição com os hormônios femininos e ela mantém sintomas, e aí você pode fazer testosterona para mulher. No Brasil, a gente não tem essa testosterona para mulher pronta em laboratório. Tem nos outros países. Aqui o que a gente pode fazer é mandar manipular. Mas é esse público bem específico. Mulheres idosas que estão fazendo reposição e têm sintomas de testosterona baixa. Quando eu fiz a reposição de testosterona, minha testosterona saiu de 13 para 200. Eu parecia um band-aid andando com os adesivos assim, né? Mas foi por recomendação, né? E aqui eu não vou entrar no mérito, né? Não vou entrar no mérito do médico que passou, nem nada disso. Mas, em contrapartida, na mulher, creio que no homem também, quando a testosterona está muito alta, existe um contraponto que o corpo da gente traz e aumenta o nível de estrogênio. Seria mais ou menos isso? Por quê? Porque quando eu tomo meu remédio anastrozol, quando eu fui comprar a primeira vez, até o plano de saúde fornecer, porque é um remédio quimioterápico de uso oral e que o plano de saúde fornece. A mulher perguntou de mim assim, ela comentou, esse remédio é o remédio dos bombadinhos. O que isso significa? Dos bombadinhos, o anastrozol. Tá. Dos bombadinhos, porque parece que quem faz anabolizante sem acompanhamento médico toma o anastrozol para evitar a aromatase, não é isso? O que acontece? Do estrogênio. Normalmente a gente tem no homem... O doutor Hércules, desculpa, o doutor Hércules, é remédio para quem mesmo? Bombadinho. Não, quer ver assim, qual era o nome do remédio? Parece assim que o doutor Hércules... Não, bombadinho, isso não faz nem parte do meu vocabulário, né? Mas foi um abre aspas, bombadinho. Não, eu quero saber qual que era o remédio. Qual era o remédio, né? O que acontece? A gente, o homem cis, ele tem a testosterona, como eu te falei, esse valor normal. Parte dela, ela é convertida em estrogênio pela aromatase. Então, o homem também tem estrogênio em doses baixas. O estrogênio no homem vai ter ação de proteção óssea, cardiovascular, ele também tem ação no cérebro, então, desenvolvimento cerebral e tudo mais. Então, que a nossa conversão, digamos, seja 5%. Então, se a minha testosterona normal é 500 e eu converto em 5% em estrogênio, vai dar mais ou menos 25 microgramas de estrogênio. Se eu tenho uma testosterona de 1.000 e eu vou converter aí esses 5%, vai dar mais ou menos 50. Então, é o dobro do estrogênio que eu tinha antes. Sim. O estrogênio, quando ele é aumentado no homem, pode levar a ginecomastia, que é aquele desenvolvimento das mamas, que é relativamente comum nesses pacientes que fazem uso de anabolizantes. O anastrozol, a função dele é essa, ele inibe a aromatase. Então, o cara faz uso da testosterona e para não ter risco de ele converter uma parte da testosterona em estrogênio, ele já usa a aromatase para ficar 100% testosterona. Usa o anastrozol. Quem recomenda esse anastrozol para ele? Ninguém, não deveria nenhum médico recomendar. Não, o médico não recomenda, ele pega essa recomendação no banheiro, né, da academia. Não, tem gente de academia que às vezes eu acho que sabe mais endocrinologia do que eu, que fiz faculdade, fiz residência, porque eles sabem toda a cadeia, sabem todas coisas que eu só descobri na residência. Como que eles sabem isso? Mas tem essa ação. Só que o anastrozol é isso, é um remédio quimioterápico, né? É um tratamento na quimioterapia e tem seus riscos, principalmente de trombose. Então, acho que eles não sabem. O anastrozol tem risco de trombose. Ele é uma medicação que tem risco de trombose. Então, para esses pacientes, o risco é maior. Tá certo. Então, só para eu entender o meu risco. Eu tô nele, né? Tô nos riscos, mas na balança não tem opção, não tem escolha, né? E, então, na mulher, essa suplementação, esse uso indiscriminado da testosterona, porque é tipo manipulação, ela manda fazer na farmácia, precisa de receita?
Precisa de receita. A testosterona precisa de receita. Aí, vamos lá, consegue a receita aí com, sei lá, com os amigos ou com os colegas aí, não sei. E aí existe esse contraponto. Então, quem tem histórico de câncer na família, fazer suplementação de testosterona é um risco. Sempre é o risco de fazer uso de qualquer hormônio. Se você teve algum tipo de câncer relacionado ao hormônio, a gente não orienta a fazer reposição sem ter estudado se tem realmente necessidade, se tem indicação e tem risco. Então, fazer uso dessas coisas sem passar com um médico de confiança sempre vai ter seu risco. É um perigo. O uso de hormônio sintético na juventude pode acelerar o envelhecimento ou desencadear doenças precoces como hipertensão ou diabetes? A testosterona a sintética, em esses níveis elevados, ele aumenta o risco cardiovascular, ele aumenta os níveis de colesterol ruim, do LDL, ele aumenta a pressão, então ele aumenta a resistência insulínica, que é um pré-fator para o diabetes, independente de qualquer fase. Se é um adulto, se é criança, ele vai ter esse risco. Adolescentes, como eles estão nessa fase de desenvolvimento, na adolescência, quando eu te falei, né, a testosterona começa a fazer esse desenvolvimento de criança para o adulto. A adolescência ela se dá com a testosterona em fases. Ela começa com a produção baixa e ela vai aumentando com o desenvolvimento. Então, se um adolescente faz uso de doses altas de testosterona, você vai estar, é como se estivesse dando uma dose cavalar numa pessoa que precisa de muito pouco. E ela vai desenvolver mais rápido, mas um dos efeitos colaterais é crescimento. Ela ajuda no crescimento desse paciente. Cresce mais rápido e para mais rápido. Então ele vai ter baixa estatura. E aí o uso crônico, e aí de novo adulto ou criança, mesmos riscos que eu te falei, de cirrose e tudo mais. E aí outro risco também que eu esqueci de falar é que a testosterona faz aumento de musculatura, de massa magra, fibras musculares. O coração também é um músculo. Se eu faço desenvolvimento desse músculo cardíaco, eu tenho hipertrofia cardíaca, riscos de infarto, riscos de insuficiência cardíaca, morte súbita, entre outras coisas. Então, tem seu risco também. É o que a gente traz agora, né? Esse foi o grande gancho para a gente poder trazer o Dr. Hércules para conversar sobre isso, a questão de um grande número, eu vou dizer grande porque está assustando, né? A gente vê sempre essas notícias de pessoas que estão morrendo dentro de academias, de fisiculturistas que simplesmente têm uma morte súbita, como o Dr. Hércules falou, e aqui a gente traz o fisiculturista Marcos Antônio Moraes, conhecido como DJ Macaulay, de 32 anos, que morreu após passar mal com o uso de anabolizantes. A esposa chegou a fazer um comentário que disse assim: meu marido tinha o sonho de ser fisiculturista. Ele foi instruído a fazer certas coisas. Eu percebi que meu marido estava cego. Quem estava comigo nos últimos dias não foi o meu marido, não foi o marido que eu tive por quase 8 anos. Ou seja, ele deve ter desenvolvido mania, ele deve ter desenvolvido todos aqueles efeitos que o senhor mencionou, né? Às vezes até é como se fosse um vício, né? Ela dá uma sensação de bem-estar e prazer, ele se sente mais forte, ele consegue carregar mais peso, ele vê o corpo dele mudando, desenvolvendo mais rápido, então ele vai querer cada vez mais e mais e mais. E aí pode ter sido isso que aconteceu com ele. E a gente teve muitos outros casos. Já teve gente que morreu no stage de competição, né, ali do fisiculturismo. Tanto que fisiculturismo ele não é um esporte que está ali nas Olimpíadas, né? Ele é um esporte que não tem aquela regulamentação, a questão do doping, aquilo tudo. E aí as pessoas acabam fazendo uso indiscriminado de anabolizantes. No caso do Marcos Antônio, ele foram encontrados, né? Foram encontradas na casa dele caixas de trembolona e clenbuterol, que é de uso veterinário. É isso que eu ia falar. Eu nem conheço porque eu sei que é veterinário, não é uma coisa que a gente costuma usar na endocrinologia. A gente tem pacientes que têm a indicação de usar hormônios sintéticos como os mais comuns. Chamam de marcas? Pode. Pode, tá. Os mais comuns, Deposteron, Durateston, são testosteronas sintéticas que têm uma duração, uma meia-vida aí de 4 semanas, mais ou menos. Tem a Ondesilato, que é uma testosterona que dura mais ou menos 12 semanas, aí tem várias marcas. E também tem testosterona em gel, que a gente usa mais, que a dose é mais baixinha, a gente usa mais na população mais idosa. Quem que está indicado fazer testosterona? Na endocrinologia, no geral, qualquer hormônio que a gente vai prescrever para um paciente é porque ou o corpo dele não está produzindo, ou está produzindo em dose muito baixa.
Então, quando a gente prescreve, é para deixar esse hormônio no nível normal. Por exemplo, a tireoide. Tirei a tireoide por algum problema, sei lá, eu tinha um câncer de tireoide. Você tirou, a tireoide tem a função de produzir um hormônio, você vai dar o hormônio que a tireoide estava produzindo, que é a levotiroxina, para manter no nível normal. Alguns homens têm falência testicular por traumatismo, por cirurgias, câncer de testículo, ou mesmo a causa hoje é extremamente comum chegar no consultório pacientes jovens com testosterona baixa, e aí a gente sempre investiga o motivo. Obesidade é o mais comum. A obesidade é como inflamação, o sistema inflamatório diminui os níveis de testosterona. Pacientes com doenças crônicas, pode ser hipertensão, pode ser um diabetes. Causados também pela obesidade? Também causados pela obesidade. Então, sempre vou orientar esse paciente à perda de peso. Sei que parece chato o endócrino falar sempre perda de peso. Pode falar olhando para a câmera. A gente fala em perda de peso, não é estética, só estética, é saúde. É para evitar tanto a testosterona baixa, pressão alta, colesterol, diabetes. A causa hoje mais comum de morte no mundo são doenças cardiovasculares, que está associado à obesidade. Doença cardiovascular é o quê? Infarto, AVC. Que está associado à pressão alta, colesterol, obesidade e diabetes. E tabagismo, mas isso não tem relação com a obesidade. E a outra causa de morte mais comum no mundo é câncer. Câncer que também está associado à obesidade. Então a obesidade está ali, acima das causas maiores de morte no mundo inteiro. Sim, como eu estava falando, a gente tem a indicação de fazer testosterona nesses pacientes. Primeiro eu vou tentar descobrir por que está baixa no paciente jovem, porque não é comum. A testosterona ela vai caindo com os anos, mais comum depois ali dos 45, 50 anos. Aí eu espero que ela esteja caindo. Antes disso, um paciente chega para mim com 20 anos e uma testosterona de 200, tem uma coisa errada. E aí a gente vai ver, está dormindo mal, dormir mal é uma causa de testosterona baixa, dorme poucas horas por dia, se alimenta mal, não come frutas, legumes, verduras, saladas, só come industrializados, só come o que dá para comer, não faz atividade física e está acima do peso. Então, eu vou tentar corrigir isso antes de dar testosterona para esse homem. As pessoas sempre procuram o caminho mais fácil. Sim, sempre. A inteligência da internet, porque a internet é inteligente. Por trás da inteligência da internet estão pessoas extremamente criativas, né? E aí tem lá as duas filas, uma fila, dois caixas, digamos assim, né? Um caixa ali, né? Escrito em cima alimentação saudável e atividades físicas, né? E do outro lado, com uma fila quilométrica que a gente não vê o fim, remedinho para emagrecer. Então, todo mundo quer estar lá naquela fila. Eu não estou aqui condenando, porque eu fiz uso de Ozempic em 2022 para perder peso, fiz uso de Venvance, que é um remédio para TDAH para compulsão alimentar, mas hoje, depois de tudo que passei em 2024, não sei que ano que você está ouvindo aqui essa entrevista, mas estamos gravando aqui no ano de 2025, eu preciso considerar 1, 2, 3 vezes a questão dos meus hábitos, para que eu não fique escrava de um remédio, de um medicamento. A gente sabe, né? Inclusive já tivemos aqui conversando com uma nutróloga que falou sobre essa questão da saciedade, que como todo hormônio tem pessoas que produzem mais, produzem menos, e o hormônio da saciedade em algumas pessoas é diferente. Eu nem sabia que isso podia acontecer, e olha que eu gosto muito desse assunto, mas você precisa ponderar todos os fatores. Eu acho que é irresponsável, médico, vou falar porque é o que eu acho, seja o que Deus quiser, simplesmente passar um medicamento sem dizer para a pessoa, não, pera, eu não posso só te dar um medicamento para emagrecer, você precisa fazer atividade física, você precisa se alimentar com saúde, você precisa parar de comer essas coisinhas que estão dentro de saquinhos e de embalagens que pode ser qualquer coisa, menos alimento. Sim. É preciso reeducar essas pessoas. Tanto num tratamento para obesidade, para perda de peso, que aí a gente orienta, o remédio ele vai diminuir a tua fome enquanto você toma, para você mudar seus hábitos, melhorar a sua alimentação, sair desse sedentarismo e fazer uma atividade física. Porque fazer só uso do remédio, esperando que ele faça todo efeito e continuar tendo esse estilo de vida, não vai resolver. E a mesma coisa da testosterona. Chega esse paciente que eu identifiquei que são essas as causas. E, mas doutor, está muito baixo, dá para o senhor prescrever? Aí dá para prescrever, mas eu vou te explicar. A medicação, ela dura 3 a 4 semanas. Em 3 a 4 semanas você vai resolver isso porque ela vai cair de novo. Não adianta eu te passar um remédio se você continuar com os mesmos maus hábitos. Você precisa mudar os seus hábitos. Às vezes o que acontece é que como ela está muito baixa, aí dá indisposição, dá sintomas de libido mais baixo, e ele não consegue fazer nada, aí beleza, eu prescrevo, mas você vai voltar comigo e você vai fazer as suas mudanças. Então existe a possibilidade de prescrever esses anabolizantes sintéticos, Sim. desde que a pessoa
tenha essa reeducação. E aí é entender que quando eu estou prescrevendo, como eu falei, eu estou repondo para deixar no nível normal. Eu quero que ele saia da testosterona baixa e venha para o nível normal, entre aquela faixa lá, 350 a 800. Eu não estou prescrevendo anabolizantes para deixar acima de 1000. Sim. Porque, como eu falei, esse tempo de duração da medicação, 3 a 4 semanas, varia de pessoa para pessoa, eu vou dosando com exame de sangue para ver se eu cheguei na testa no nível bom, e ele está fazendo aquele protocolo todo para chegar no emagrecimento, para a gente resolver as causas, melhorar o sono, melhorar a alimentação, acompanhar com o nutricionista, a gente tentar tirar tudo que pode fazer essa testosterona dele estar baixa, porque uma hora eu vou tirar, não vou repor para sempre, porque também tem efeito colateral que eu quero falar depois, e acompanhando. Quando as pessoas fazem uso de anabolizantes para fins estéticos, para ganho de massa, eles fazem geralmente aplicação 1 vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, de um remédio que dura 4 semanas. Então imagina, eles fazem nível muito alto, ele não está deixando dentro do valor normal, ele está deixando acima do valor fisiológico, acima de 1000, 1500. Já peguei pacientes que o laboratório não conseguiu dosar, falava que a testosterona estava acima de 1500. E aí, esse sim vai ter teu risco. Quando eu quero colocar ele no nível normal, eu até tiro, a testosterona baixa é um risco. Ela também deixa o paciente com riscos maiores de doença cardiovascular e tudo mais. Quando eu coloco no nível normal, eu estou tirando ele desse risco. Mas a medicação tem um tempo de uso, ela tem um tempo de duração e ele tem que mudar esses hábitos para eu tirar a medicação e ele continuar com a testo boa. Então, a obesidade, baixa testosterona, a falta de músculo, porque o músculo ele é um dos grandes impulsionadores, digamos assim, da testosterona, né? É uma bola de neve. A testosterona baixa atrapalha o ganho de massa magra, a massa magra baixa não estimula a produção de testosterona e um piora o outro. Então, às vezes, a gente precisa quebrar isso com a atividade física e com a reposição. É engraçado porque é muito impressionante que depois que eu passei pelos desafios que eu passei e comecei a estudar sobre a musculação, principalmente com relação ao estímulo que o músculo dá nos ossos para evitar osteoporose, porque eu sou uma mulher na menopausa, menopausa é induzida por retirada de ovário, o estímulo que os músculos dão com relação à testosterona, porque quanto mais você se exercita, quanto mais músculos você tem, mais testosterona você desenvolve e você não vai precisar suplementar. Mas uma das coisas que eu mais treinei foi a paciência. Porque quem quer ter uma vida saudável precisa entender que não é o momento da competição, não é o momento do fim de semana, é para a vida toda. Isso é uma coisa que é difícil para o paciente entender, né? Muito comum chegar no meu consultório, eu faço tudo para emagrecer e não consigo. Eu falei, tá fazendo dieta? Não, já fiz. Tá fazendo reeducação alimentar? Não, já fiz. Faz atividade física? Eu parei. Parou por quê? Porque eu não via resultado. E aí, precisa entender que quando a gente fala em atividade física, eu não estou falando para emagrecimento ou para uma coisa específica. Tem que entender que é para sempre. A gente tem um estilo de vida hoje muito sedentário. Os nossos trabalhos é sentado, a gente não... Isso grande população geral, né? Então, tem os trabalhos que tem mais trabalho braçal e tal, mas a maioria das pessoas que procura isso é sentado 8 horas por dia. Então, quando eu falo para fazer atividade física, não é só para estética, porque você vai ter uma mobilidade melhor, você vai ter uma resistência melhor, você vai conseguir subir uma escada sem cansar, sem ter dores, você vai conseguir fazer, quando você estiver envelhecendo, como você falou, a questão da osteoporose para mulheres menopausadas, é ótima a musculação, todo músculo está conectado no osso. Quando eu fortaleço o músculo, eu fortaleço o osso em conjunto. Então, a paciente idosa que faz musculação leve, não estou falando para virar fisiculturista, musculação simples. Não. Ela tem mobilidade de poder levantar e sentar numa cadeira sem dificuldade. Ela consegue tomar um banho dela sozinha, ela consegue se vestir sozinha. Paciente de 70, 80 anos. Então, que a gente vai pensando aí nos nossos avós que não fizeram uma atividade física, porque a gente não tinha essa ideia. Eles tinham dificuldade para fazer várias coisas, até para caminhar. Hoje, os idosos que fazem atividade física não precisam de ajuda de nada. Tu sabe qual é o meu pensamento? Todas as vezes que a gente fala, que eu falo de atividade física como planejamento, eu tenho hoje 2 objetivos fundamentais na minha vida, né? Primeiro, é diminuir o risco de câncer, de recidiva de câncer, e de câncer em geral, porque como disse a minha amiga, minha comadre, ela disse assim, quem teve câncer não quer dizer que está imune a ter outro tipo de câncer, que ninguém daqui vai ter isso, se Deus quiser, se permitir. Mas assim, você precisa ter um conjunto de decisões de qualidade de vida para que você nunca mais tenha que passar por quimioterapia ou radioterapia, no meu caso, né? E aí, são 2 imagens que sempre vêm. Primeiro,
duas decisões, né? Primeiro, a questão de evitar recidiva, e a segunda, eu sempre imagino um idoso sem conseguir levantar do vaso sanitário. Porque, para mim, a pior indignidade, claro que a gente não está aqui falando de pessoas que têm doenças e tudo mais, ou que, de repente, aconteceram acidentes e hoje estão acamados, ou coisa parecida, né? Eu estou falando numa situação de vida em que você nasceu bem, teve sua adolescência, sua infância, sua fase adulta e não cuidou. Aí, hoje, na fase da velhice, você não consegue levantar do vaso sanitário, porque você não tem força nas pernas para fazer isso. Aí, imagina. Esses pacientes têm maior risco de queda, e aí queda em idoso, maior risco de óbito. Exato. Que mata idoso é queda. Exatamente. Então, você estimula ele a fazer atividade física, e aí, de novo, não é musculação, academia, não precisa ser. Atividade física no geral. Tem, no Parque do Idoso tem lá grupos de idosos que fazem treinamentos funcionais voltados para esse público específico, e eles melhoram bastante a qualidade de vida. Então, é essencial. Essa população eu pego muito no pé também para fazer atividade física. Eu pego no pé de todo mundo, mas no idoso, principalmente. Principalmente, e o melhor de tudo, não tem idade. Exatamente. Se você nunca fez, começou agora, em uma semana você já vai estar melhor. Em um mês, melhor ainda. E é exponencial a melhora e o crescimento. Eu queria só falar uma coisa que você falou da musculatura de massa magra, de músculo. No último congresso que teve agora ano passado, na endócrino, já tem se falado, os últimos estudos tem saído muito estudo sobre o músculo como um órgão endócrino, como uma glândula também. Estudando mais ele, porque vendo que ele produz hormônios também, tipo, você falou, ele aumenta a testosterona, ele produz alguns que a gente ainda nem conhece, que vão ajudar na saciedade, que quando o músculo ele é muito útil para... Ele absorve muito a glicose, então diminui níveis de diabetes, níveis de colesterol. Tem várias medicações sendo estudadas. Aumenta o metabolismo basal para você queimar mais calorias. Exatamente. O músculo ele é metabolicamente ativo. Quanto mais musculatura, mais massa magra você tiver, o teu corpo está gastando energia mesmo em repouso. Então, o paciente que está no tratamento da obesidade, para conseguir manter a perda de peso, que é o mais difícil a longo prazo, a musculatura ajuda muito nisso. Quanto mais massa magra tiver, melhor. A pessoa fala muito, meu metabolismo é muito lento. Quanto de massa magra você tem? E o ideal é estimular essa massa magra. Musculação é um dos melhores, mas tem muita gente que não gosta, que tem vergonha, tem outras formas. Não, doutor, não. Que você não é criança. Não, vou deixar só falar isso. Não. Você não gosta de musculação? Nós somos adultos. Quem é adulto tem que fazer o que não gosta. É isso que é. Eu não suporto academia. Não interessa se você gosta ou se você não gosta. Tenho certeza que tem muita gente que queria muito viver de renda, ser herdeiro, não acordar para trabalhar num emprego que não gosta ainda, que você faz o que você não gosta, até você ter condições e capacidade para fazer o que você gosta, né? Então, a pessoa tem que cair na real. Por mais... Claro, né? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui com o doutor Hércules. Se você está no zero, qualquer atividade para quem está no zero já é um grande passo. Agora, não se iluda achando que fazer dança, ótimo, é atividade física. Fazer corrida, caminhada, fazer... eu adoro bike, eu vou passear de bike. Sem você sair do desconforto, vai fazer com que você progrida. É melhor 50% de alguma coisa, 20% de alguma coisa, do que 100% de nada. Exatamente. Né? Agora, quando o doutor diz aqui, faça alguma coisa, a gente entende, tu tá sem fazer nada. Agora, existe um outro exercício que cresça o músculo de forma consistente, que não seja musculação? Então, com melhor resultado, não. Tem exercícios muito... hoje tem o cross-training ou crossfit, que ajuda bastante, porque são exercícios resistidos, aquele que tem peso, que você pega, tem o cardio, né, os aeróbicos, que são aqueles mais de corrida e tal, e tem aqueles de resistido que tem um peso para você trabalhar contra. Então, cross-training, crossfit. Ótimo. Pilates também é um exercício que ajuda. Tem resistência, é importante dizer isso, porque a minha amiga Águida Ribeiro, onde eu faço pilates também, além de trabalhar a sua resistência, você trabalha também o alongamento, porque você precisa ter o seu tendão esticado para você poder
pegar um objeto sem romper alguma coisa, sem quebrar alguma coisa, é imprescindível que se tenha esse alongamento. Quem fala que Pilates é muito leve, faça uma aula. Eu fui uma vez e foi horrível. Então, foi horrível. É muito difícil no começo. E eu fazia musculação, eu fazia tudo, mas o Pilates, essa parte de alongamento... É horrível. É uma dor assim, horrorosa. Tem que se fazer. Pilates ganha massa magra? Ganha, porque você está no zero, você vai trabalhar a resistência, você puxa, e você realmente consegue uma definição com o Pilates. Mas estimular tua massa magra é levantamento de peso. Consciente, estou trabalhando o meu bíceps, eu estou trabalhando aqui minhas pernas, eu estou fazendo agachamento. Consciente. Se o problema é o ambiente academia, eu entendo, porque às vezes alguns lugares, algumas pessoas têm traumas, foi horrível e tal. Dá para fazer esses treinos em casa. Tem pesos que você pode. Contrata um personal, assistir aula na internet. Dá para fazer o exercício de outras formas. Mas a academia é mais fácil porque está tudo lá, né? É mais exatamente. Né? E não, você precisa fazer musculação, você precisa fazer alongamento, pilates, ótimo, porque ele trabalha ali concentrado na tua fraqueza. Eu tenho um problema nos 2 manguitos. Eu faço musculação para fortalecimento do manguito. Dói muito, mas o ortopedista diz, é para doer mesmo. Vai doer até melhorar, né? Então tem que fazer. Quais são os efeitos colaterais do uso de anabolizantes, de testosterona, por exemplo? O senhor disse que ia falar sobre isso, né? Quais são esses efeitos colaterais? Então, aqueles que eu já citei, para não ficar repetitivo, o problema é o uso prolongado, e a dose, como qualquer outro tipo de remédio. Mas não tem uma dose ou um tempo que eu fale que é seguro. Tome bomba por 2 meses só, é mais tranquilo. Não tem como te dar essa segurança. Mas o paciente que toma 1 ano tem um risco maior do que aquele que tomou por 2 meses. Então, maior tempo de exposição, maior risco. Então, além daqueles, ela é metabolizada no fígado, cirrose, hepatite. Ela aumenta os níveis de estrogênio, ginecomastia, queda de cabelo, irritação, espinha. Esses problemas musculares... Para mim, foi o que mais me trouxe aqui surpresa. Isso pode acontecer também. É por isso que fica brabo, quer brigar na rua. Irritação, é muito comum. Testosterona é um hormônio que a gente vê o bombadinho querendo arrumar confusão na rua e tudo. Isso tem esses também. E aí, a longo prazo, então, tinha até uma pergunta que você tinha feito, o uso de hormônio, tipo, no nosso corpo. Quando a gente produz hormônio já, nosso corpo tem todo esse controle muito direitinho de quanto que você precisa, quanto que você não precisa. Quando a gente está usando o hormônio que o nosso corpo já estaria produzindo, o nosso corpo entende que tem muito e para de produzir. Então, quando você está usando testosterona, um homem, no corpo do homem, ele entende que tem muito, a hipófise que controla isso, parou a produção, para estimular, ele para de estimular o testículo. O testículo, ele produz, além da testosterona, espermatozoide. O órgão que não é usado, ele é atrofiado. Exato. Então, se o testículo não está sendo mais usado, ele começa a atrofiar e reduz de tamanho. Qual que é o risco? O paciente pode ficar infértil, tem risco do testículo não voltar mais a funcionar e produzir espermatozoide. Certo. Isso é relativamente comum, geralmente uso muito crônico. O paciente que faz uso, ele percebe que o testículo reduz de tamanho e espermatozoide vai diminuir a quantidade para a gente ficar infértil e tem risco dele não voltar a produzir a testosterona. E aí ele vai precisar repor pelo resto da vida. Então, a longo prazo, tem esses riscos também. Eu preciso aqui fazer uma ressalva. Minha amiga Janaína Tirapelli, que é dermatologista, e uma das vezes que a gente se encontrou, nós conversamos sobre os hábitos da vida moderna e como nós estamos construindo corpos preguiçosos. Em que sentido? Suplementa a vitamina C. Suplementa a vitamina D, suplementa a vitamina B, suplementa isso, suplementa aquilo. Porque eu estou tomando não sei o quê. Nossos corpos são inteligentes, né? Deus nunca erra. Quem erra somos nós, Deus não erra. Então, você acaba criando um hábito de conforto exagerado em que o corpo diz, a gente não precisa produzir não, porque ela está suplementando mesmo, tem um monte aqui, vamos embora tirar, vamos parar de produzir. Então, ela tomou algumas posturas em consultório no sentido de, não, eu só vou usar isso aqui se realmente você precisar por curto período de tempo, não precisa suplementar. Por quê? Porque a gente acaba criando sistemas dentro da gente, a gente tem vários sistemas, a gente tem o sistema circulatório, sistema cardiovascular, sistema endócrino, tudo isso, preguiçoso.
Porque a gente não quer fazer o trabalho difícil para poder fazer com que os nossos sistemas funcionem integrados e de forma correta. Principalmente essa questão da alimentação. Então, tem uma grande onda hoje de suplementação de vitamina B12, D, ferro, coenzima Q10, magnésio, zinco, o que for. O nosso corpo, ele, como você falou, é extremamente bem controlado. Tudo que eu comer e ingerir em excesso, o meu corpo sabe quanto eu preciso e quanto eu não preciso. O que eu não preciso, ele vai eliminar. E é o que a gente chama de xixi caro. Então, você vai estar tomando... E cocô caro também. Cocô caro também. Que a maior parte vai no xixi, mas também no cocô. Então, aí o paciente tem aquela mão cheia de manhã, tira aquela foto com vários, toma tudo, vai tudo eliminando no xixi. O que... aí a gente vai de paciente para paciente. Tipo, vitamina D. O paciente passa o dia dentro de um lugar fechado. Não pega nada de sol. Aí pode ter um déficit. Eu oriento, pega sol, dependendo dos níveis, mas a gente talvez tenha que suplementar. Claro. Pacientes vegetarianos não ingerem a vitamina B12, vem de produtos de origem animal. Então, ele não come nem leite, nem ovos. Aí vai ter que suplementar a B12. Ferro. Mulheres que têm menstruação muito intensa, perdem muito sangue, e aí precisa suplementar. E esses 3 itens também no paciente bariátrico, porque ele tem dificuldade de absorver, a gente vai ter que repor. Agora, magnésio, zinco, se você não fez nenhuma cirurgia no seu estômago ou intestino que dificulte a absorção, não tem por que você estar usando esse tipo de suplementação. Ou seja, vai precisar estudar sobre alimentação, procura um nutricionista, para poder você ter essas retiradas da natureza. Melhorar a alimentação. Da alimentação. Exatamente. E fazer a suplementação somente se você precisar. O que eu não lhe perguntei que você acha importante falar sobre esse assunto? Eu vi que você tinha falado sobre os hormônios bioidênticos, se são mais seguros ou não. Bioidêntico foi um outro nome que a indústria inventou para vender mais. Não tem nenhuma segurança, não existe... O bioidêntico é, por exemplo, gestrinona, aquela coisa. O que é o bioidêntico? Bioidêntico é uma forma de... O que acontece? Essas medicações todas que eu te falei, elas são produzidas por laboratórios que vendem em farmácia e está lá prontinho. O bioidêntico ele é feito em farmácia de manipulação. Então, eles falam que manipulando você vai ter um efeito melhor porque ele é feito da maneira correta. Não existe. Bioidêntico não é melhor do que um remédio que foi feito do laboratório que a Anvisa já fiscalizou e está tudo certinho. Então, é só uma maneira de tentar vender uma coisa, colocar uma capa numa coisa que a gente já conhece. Então, não é melhor, não tem efeito melhor que isso. E a última pergunta que eu acho bem interessante, que é isso eu falo para todos os pacientes. E isso desempenho físico, né? Quem busca melhor desempenho físico ou composição corporal. Por composição corporal, entenda. Muita massa magra, muita não, né? Massa magra dentro do que é referido na Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde e tal, um baixo percentual de gordura. Como que distribui isso aí num corpo saudável? São 4 pontos que eu falo para um paciente que chega para mim falando que quer ganhar massa magra, que é a hipertrofia, né? Hipertrofia grande massa magra. Então, o primeiro ponto é a dieta. Músculo é proteína. Então, se eu quero ter mais músculo, eu tenho que ter um bom consumo de proteína. Consumo médio que a gente calcula é de 1,5 a 2 gramas quilo dia de proteína. Então, por exemplo, eu peso 80 quilos. Se eu quero hipertrofia ganhar massa magra, eu coloco uma meta de mais ou menos dar uns 110 até 160 gramas de proteína por dia. Se você der um ovo, tem por volta de 5, o tamanho do ovo, de 5 a 7 gramas de proteína. Então, para eu bater 130 gramas de proteína num dia, é muita coisa. O ideal é você acompanhar com um nutricionista, para ele sentar com você e calcular direitinho quanto de proteína você tem que ingerir no dia. A gente tem no Brasil uma dieta que não é tão voltada para proteína, a gente come mais a proteína mais no almoço, às vezes na janta, então proteína vem da carne, vem do peixe, vem do ovo, vem do leite, vem do queijo, do frango. Então tem várias fontes e tem o whey protein, que é uma forma de a gente tentar bater essa meta. Se a gente não consegue, ele já tem bastante proteína, vem de 20 a 30 gramas no scoop. Então é uma maneira de bater essa meta. E também entender que a proteína ela tem um tempo não só de digestão, mas de absorção no intestino. Por exemplo, a minha meta é 110 gramas de proteína. Eu vou no rodízio de carne, vou me acabar de comer carne para bater minha meta. Meu intestino vai absorver 30 a 40 gramas, o resto ele vai eliminar nas fezes. Então, cocô rico e caro. Exatamente. Então tem que dividir essa ingesta ao longo do dia. Manhã,
café da manhã, lanche, almoço, lanche à tarde, janta, tentar fazer essa distribuição. Mas o ideal é o nutricionista. Acompanhe com o nutricionista fazer esse cálculo. Fazer uma ressalva. Quando ele fala aqui 120 gramas de proteína, lembre-se, o frango, eu vou comer 110 gramas, 100 gramas, 200 gramas de frango, o óbvio precisa ser dito, é por isso que eu estou falando. Mas o frango, ele tem 10% de proteína, 20% de proteína, o resto tem água, tem uma série de outros ingredientes que compõem o filé de frango. É por isso que é preciso dosar para que você compre. Então, quando ele fala é difícil bater essa meta, porque se você comer 200 gramas de frango no almoço, não significa que você ingeriu 200 gramas de proteína. Exatamente. Isso com a carne também, o único que é proteína é o whey, que é concentrado, né? Que ele é para isso. O resto é tudo... Por isso que é muito importante o nutricionista para fazer esse cálculo com você. E também, além da suplementação, ainda na dieta, creatina. Suplementação com a creatina. A creatina ela é uma substância que ela está junto ali do músculo, ela dá energia para o músculo fazer seu exercício. O músculo são fibras que eles vão contrair uma fibra sobre a outra para ter a atividade. A gente tem creatina no nosso corpo. Quando a gente faz atividade física, a gente consome ela muito rápido. Quando você está suplementando, você consegue ter um estoque maior de creatina, então o teu músculo consegue fazer mais contrações musculares por mais tempo e a recuperação no dia seguinte é melhor. Então, sempre orienta a creatina para ganho de massa magra, até no emagrecimento também. Aí calcula direitinho com o nutricionista, mas entre 3 e 6 gramas por dia. A creatina absorve muito melhor se tiver um carboidrato junto, então um suco, uma vitamina, bater junto, mas só na água também serve. E entender que ela tem que ser uso prolongado. Então, ela é um suplemento de depósito. Você tem que usar ela todos os dias. Hoje, domingo, eu não vou treinar. Toma creatina. Tem que tomar todos os dias. Você só vai notar o efeito lá na 3ª ou 4ª semana tomando ela. E é engraçado que a gente, desculpa, vou fazer aqui as observações. Por exemplo, eu e meu marido, a gente consome creatina todo dia. Então, ele está viajando, porque ele trabalha, né, por escala e ele está fora de Manaus. Aí ele leva um pote de creatina junto com ele e eu fico com um pote de creatina em casa, que é para poder manter justamente esse aporte. Porque além do ganho muscular, tem outros benefícios comprovados cientificamente da creatina, como, por exemplo, prevenção de demência, de Alzheimer e tudo mais. Isso. O problema é no raio-x, que eles sempre param a gente. Quando você está levando um potezinho de creatina, aquele pó branco, eles querem saber o que é. Leva na embalagem original. Mas mesmo assim, dá para ser enganado, né? Dieta, segundo ponto, treino. Então, o músculo ele é um órgão, quanto mais eu estimulo, mais ele vai crescer. Então, tem que ter um treino pelo menos 5 vezes na semana, no máximo 6. O músculo não cresce na hora do treino, ele cresce no dia seguinte da recuperação muscular. Então tem que ter um dia de descanso. E aí, se eu quero aumentar a minha massa magra, eu vou estar sempre progredindo a carga, aumentando o peso que eu estou usando ali. Porque se eu estou sempre malhando com o mesmo peso, meu músculo não cresce, meu músculo não diminui. Se eu reduzo o meu peso, meu músculo vai reduzir. Se eu quero aumentar, então eu vou estar tentando aumentar esse peso. É importante estar com um professor, com um personal. No mundo ideal, um personal, mas o professor da academia pode te ajudar sobre isso. E também que o treino ele precisa ser trocado isso falando de musculação especificamente. O treino tem que ser trocado a cada 8 ou 12 semanas, porque o músculo ele também se adapta. Se eu faço sempre o mesmo treino para esse músculo, deu 8 semanas, ele não vai mais ter resultado. Então, quando eu troco o treino, eu vou estar estimulando esse mesmo músculo, mas em fibras diferentes. As variações, né? Exatamente. Aí eu continuo com um ganho muscular. Terceiro, então eu falei da dieta, falei do treino, sono. Precisa ter uma boa noite de sono, sono de qualidade. O que é um sono de qualidade? É você acordar de manhã descansado. Durante o sono, o nosso corpo vai liberar alguns hormônios que vão ajudar na recuperação muscular, vão ajudar na saciedade. E se você não tem uma boa noite de sono, dificilmente você vai ter esse ganho. Quantas horas? Aí depende. Tem gente que com 6 horas fica bem, tem gente que precisa de 10 horas. A média no Brasil é de mais ou menos 8 horas, mas isso depende muito de pessoa para pessoa. E é sono de qualidade, é dormir e acordar descansado. E por último, água. Precisa ter uma boa ingesta de água. E aí eu coloco 35 ml por quilo, mais ou menos. O coitado está aqui morrendo de sede, a água dele acabou. Eu bebo muita água. Eu já tô para dizer assim, beba aqui do meu copo, que eu não tenho um sapinho, não tenho nada aqui, né? Mas vai, continua. Normalmente a gente tem garrafinha, mas a gente esqueceu das garrafinhas hoje. Não, a gente vai beber um copo de água quando eu cheguei, isso aqui é o segundo. Ainda bem. 35 ml por quilo por dia. E mais 500 ml durante a atividade física, ainda mais a coisa mais intensa. Isso, em geral. Aqui em Manaus orienta um pouco mais, porque é mais quente, está suando um pouco mais. E também dividir ao longo do dia. Por exemplo, para mim, a minha meta é mais ou menos 2,5 litros. Meu dia foi muito corrido.
tomei só um copo de água. Chegou à noite, eu vou tomar os 2 litros. Não vai adiantar. Vai tudo ser eliminado no xixi. Então, tenta dividir um terço de manhã, um terço à tarde, um terço à noite. Mas deixar isso dividido ao longo do dia. 4 pontos estão: treino, dieta, sono e água, para ganho de massa magra, para hipertrofia. E isso aqui, gente, é essencial. Também para, quero melhorar minha imunidade. Esses 4 pontos. Quero ajudar na perda de peso. 4 pontos. Esses 4 pontos da endocrinologia vai te ajudar em muitos lugares. Se você malhar direitinho, se você se alimentar direitinho, mas não dormir bem, não descansou, tua imunidade vai cair, teu músculo vai ficar lá com aquele olho tipo de sonolento e tudo mais. Eu me lembro que quando eu terminei a quimioterapia, infelizmente eu desenvolvi uma neuropatia, que é o meu túnel, né, do carpo, eu acho que é aquele túnel que fica aqui, né, Formigando aqui. Aí eu desenvolvi um formigamento, só que esse formigamento, até ele virar só formigamento, ele dói, porque descascou meu nervo, né, por causa do Taxel, que é um dos medicamentos que quem tem câncer de mama normalmente toma. Nossa, eu passava a noite toda acordada, até a gente acertar a medicação, eu com o doutor Fuzita, né, que é meu oncologista e tudo, até a gente acertar a medicação, eu ficava acordada, meu Deus, a noite toda. Aí o Robson, meu marido, falava, dormiu bem? Ai, amor, não dormi nada. Quando eu consegui dormir a primeira noite, depois de todo esse dilema e tudo, né, e tal, eu precisei fazer os adesivos de lidocaína na mão para poder conseguir dormir. O Robson, né, perguntava, amor, tu dormiu bem? Ai, amor, graças a Deus eu dormi bem. Aí ele falava, eu conheço pela tua voz. Porque eu sou uma pessoa, muda, né? completamente, eu sou uma pessoa bem-humorada de manhã. Então eu acordo, eu tiro onda, eu brinco. Eu não sou uma pessoa que acordo amarga, nem, ai, gente, peraí, me dá primeiro... Não, eu acordo ótima. Graças a Deus eu acordo bem, acordo alegre. Já começo a mandar mensagem para os meninos 6 horas da manhã. O Clóvis às vezes olha e fala, ai meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu acordo bem. Então esse é um fator. Eu sei que eu tive uma boa noite de sono quando eu acordo bem disposta, quando eu acordo bem-humorada, quando eu acordo com vontade de resolver as coisas do dia a dia da vida. E, principalmente, meu treino é inegociável hoje. Porque, a partir do momento que eu negocio com o meu treino, eu estou negociando com a minha vida. Você vê que rende melhor, né? Ter uma boa noite de sono, tipo, não é só questão do treino e tudo mais, mas a sua saúde melhora. Dormir mal, até doente, você fica mais fácil. Saúde mental, tudo fica melhor, o dia é melhor. Tudo é outro caminho quando você dorme bem. E outra coisa que eu queria dizer também, treinei de tarde, já treinei de manhã, já treinei de noite, já treinei meio-dia, o treino para mim é cedo, antes de eu começar todas as minhas atividades. Não sei você, né? Mas, por exemplo, para mim, eu preciso ter um preparo emocional para poder fazer musculação. Não é fácil. Não pensa que eu vou chegar lá, hoje eu vou para musculação alegre, feliz, porque eu sei que cada dia que eu vou para musculação eu reduzo ainda mais o meu risco, né, de doenças. Mas você precisa ter um preparo emocional. Então, não sei, mas... eu vou treinar no fim do dia, depois de estresse, depois de angústia, depois de aperreio, depois de... eu vou desopilar. Beleza, muita gente que já está, inclusive, na rotina, consegue realmente desopilar e descansar a cabeça depois de um dia fatigado, um dia de trabalho. Porque você não está mais naquela vibe do será que eu vou, será que eu não vou? Ir para a academia é um alívio para você já. Quem já está nesse momento, qualquer horário é horário. Mas quem está começando e que vai chegar no fim do dia e vai inventar um monte de desculpas para não entrar na academia, vai de manhã, meu forte. Mata logo comece pelo mais difícil. Né? Se para você isso é o mais difícil, comece pelo mais difícil, porque daí depois você já se livrou. Tem estudos que compararam essas pessoas, grupos que treinam de manhã, de tarde e de noite. Tem alguns estudos que mostram que treinar de manhã tende a ter um resultado melhor, tanto de ganho de massa, como para perda de peso e tal. Não é um resultado muito maior comparado com os outros, mas teve alguma significância. Mas o que eu oriento para os meus pacientes é se programar, é isso que você falou, porque é muito comum quando a pessoa começa, tipo, parei, eu não estou indo mais. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Você não tem tempo? Será que você organizou isso? Organize. Se organize. Se você tem aquela meia hora que você ficou no celular, você acha que dava para ter ido? Então, mais uma mentira que você está contando para você. Continue, doutor. Tem que ser rotina. Se você tem horário para trabalhar, se tem horário para comer, se tem horário para fazer suas coisas, tira o teu horário para atividade física. Tipo, eu tenho o meu horário. Eu não sou da manhã, sou uma pessoa muito
acordo lento, acordo devagar, e eu preciso, se eu malho de manhã, eu sinto que eu estou mais fraco. Se eu tomo café, almoço, eu acho que eu consigo ter uma força melhor. Mas isso é aquilo, de pessoa para pessoa. Mas aí o senhor já está naquela fase do isso não é negociável mais. Ou com vontade ou sem vontade, você vai para academia. Exato. Meu horário é 6 da tarde. Tipo, terminei o consultório, ou eu vou direto, ou vou em casa trocar de roupa, mas meu horário é 6 horas. Bem lotada a academia, né? Tá assim, a academia tá assim. Mas depois disso, se eu enrolo mais, aí começa, estou muito cansado. Será que hoje eu não mereço? Não, tem que ser rotina, porque um amigo quer te chamar para fazer alguma coisa, fala, esse horário eu não consigo depois. Prioriza a tua saúde. Exato. Então, deixa priorizado um horário para isso. Exato. Se isso virar uma rotina, aí tem aqueles negócios da rotina, né? Quando você faz, são 8 semanas que você faz a mesma coisa, sempre no mesmo horário, virou rotina, você não para mais. É skincare, é atividade física, é o que Exato. for. Então, faz isso virar uma rotina. Depois disso, você não para. Não negocia, cara. Não negocia. São coisas que têm que ser inegociáveis. Quem está jovem, está assistindo aqui a entrevista, vai ter dificuldade com isso. Mas, por exemplo, eu já, no alto dos meus quase 50 anos, 46 anos, eu já digo assim, cara, eu não vou. Não me convide, eu não vou. Eu te amo, você é meu amigo, mas compromissos a partir ali das 6, 7 horas, eu já estou velhinha, eu quero estar na minha cama, vou dormir daqui a pouco, vou acordar às 5 para ir treinar. Então, é muito complicado. Assim, eu só vou mesmo assim se for uma situação assim, né? E não tenho tempo para malhar. Essa é a maior mentira que você conta para você. É a maior mentira. Treinar, como a gente já exaustivamente já falou, já trouxe aqui com o doutor Hércules, eu já trouxe com o doutor Gabriel, que já veio aqui, já falou a mesma coisa, o doutor William Fuzita, 2 oncologistas disseram a mesma coisa. Treinar é questão de vida ou morte. Acabou. Eu já ponho nesse patamar. É questão de vida ou morte. Mas, cara, não tem desculpa. Não pode ter desculpa. Porque quanto mais você protela uma vida saudável, menos vida você vai ter. Menos longevidade você vai ter. E o que é pior, porque não adianta ter longevidade sem condições de ter uma vida plena, alegre, feliz. Não é só vou viver até os 95 anos. Vou viver até os 95, até os 100 anos produtivo, andando, fazendo o que eu quiser fazer. Se eu quiser fazer jardinagem, eu vou fazer. Se eu quiser fazer tricô, eu vou fazer. Se eu quiser escrever para um site, eu vou fazer. Mas eu tenho que ter presença mental e presença corporal na minha vida. Porque tem gente que, infelizmente, tem presença corporal, mas não tem presença mental, porque já está alienado com Alzheimer, com quaisquer outros tipos de doença. Mas tem que ter presença mental e presença corporal para que você tenha uma vida plena, abundante. Beleza? Doutor Hércules, obrigada por ter vindo hoje. Muito obrigado, eu achei muito o convite. Se quiser convidar, tenho muita coisa para falar, a gente pode conversar sobre outros assuntos. Vamos embora. Eu falo muito, então estou aqui. O senhor fala muito? O senhor não fala mais do que eu. Porque eu consigo me superar. Porque ao mesmo tempo que eu faço a pergunta, eu já respondo no lugar do entrevistado. Eu sou dessas. Obrigada, gente. Obrigada, doutor Hércules. Mande um abraço para o doutor Gabriel. Muito obrigada ao pessoal que está aí acompanhando a gente. Esse foi mais um Deixa que eu pergunto, que às vezes é um Deixa que eu respondo também, né? Mas não atrapalhei muito não, senhor? Não, foi ótimo. Adorei. Foi ótimo, também achei. Foi ótimo, também adorei. Até a próxima, minha gente. Não se esqueçam de fazer seus comentários aqui, façam suas perguntas. A gente vai depois atrás do Dr. Hércules para poder responder suas perguntas. Encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir verdades, tá? E acompanha todos os comentários que a gente fez aqui, as citações, tudo aqui na nossa descrição. No mais, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.